Você já leu João capítulo 14? Talvez você leu e não percebeu, mas eu quero ler com você João 14, versículo 1 ao versículo 6. Diz assim, Jesus falando: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar lugar. Diga: vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês também estarão. Diga amém. Mesmo vós sabeis que para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos aonde vais, como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Você sabe que Jesus, como eu disse, ele estava falando para uma plateia de judeus, ok? Então quando uma plateia de judeus ouvia o que Jesus falou, o que vinha à mente deles, era um casamento. Esse texto: olha, eu vou para preparar um lugar, para poder voltar, para pegar vocês, e depois que eu pegar vocês, eu vou para outro lugar, eu vou levar vocês junto comigo. Quando os judeus ouviam isso, eles lembravam do casamento. Por quê? Porque o casamento judaico funcionava assim: o pai do noivo, ele saía para uma terra distante, e quando ele chegava nessa terra distante, ele escolhia uma casa, uma família. Depois de visitar várias famílias, ele escolhia uma família, e naquela família ele entrava para dentro daquela casa, daquela família, e conversava com os pais daquela menina que era talvez a futura noiva do seu filho. E quando ele terminava de ver, de ver a família, de entender a família, e se ele gostasse daquela família e entendesse que aquela menina era a esposa, a futura esposa do seu filho, eles apertavam a mão e combinavam: ó, o meu filho vai vir aqui e vai pagar o valor do dote. Quanto é o dote? O dote é tanto. Toda a família naquela época, o homem tinha que pagar um dote pela sua esposa, ok? O pai ia embora para sua casa e falava: filho, eu achei a sua noiva, agora você vai para a casa tal, na região tal, no bairro tal, e lá estará a sua noiva. Eu combinei o dote e o dote é tanto. Então agora o filho pegava a sua mochila, colocava nas costas e descia para aquela região que o pai falou, para aquela tribo ou aquela aldeia que o pai falou, naquela casa que o pai falou. E ele entrava então dentro da casa da noiva, tirava o dote, pagava o dote, botava-se um documento na mesa. Esse documento é o documento do casamento hebraico ou do judaico, um documento chamado Ketubá. E aquele documento era assinado pelo noivo e pela noiva. Quando eles assinavam o Ketubá, agora o noivo é da noiva e a noiva é do noivo. Vocês estão aí? Vocês estão aí? Ok. Naquele exato momento, quando ele assinava o documento dizia: olha, eu sou sua e você é minha. Ele dizia: agora eu vou para a casa do meu pai e eu vou preparar o lugar para que a gente more. Ele saía e ele dizia: eu vou voltar. Quando o lugar estiver pronto, eu volto para te pegar, tá bom? Tá bom. Agora eu sou seu e você é minha. E quando ele ia embora, a noiva pegava uma lamparina, acendia a lamparina e botava na porta da casa, na janela da casa. E aquela noiva, ela tinha que deixar a lamparina acesa. Aquele fogo não podia apagar. Então quando uma família, um judeu ou alguém passava na porta daquela casa e via aquela lamparina acesa, ele entendia: existe uma noiva aqui esperando um noivo, que um dia vai voltar. Ela já era dele, ela já pertencia a ele, e o único trabalho dela era manter a lamparina acesa com fogo. Você está comigo? O noivo voltava para casa, o pai dava um pedaço de terra para ele, ele construía a casa. E quando ele terminava de construir a casa, montava então ali o seu curralzinho de ovelhas, deixava tudo pronto, a casa está pronta. O pai falou, virava para ele: filho, chegou a hora. O noivo voltava àquela região, àquela cidade, àquela aldeia,
aquela casa chegava fora da casa. Primeiro, ele entrava dentro da casa, quando ele ia assinar o documento do dote. Se lembra? Ele pagava o dote, depois ele ia embora. Agora ele não entrava na casa, ele chegava de fora da casa e dizia: noiva, amor da minha vida, objeto da minha obsessão, mulher dos meus sonhos, aquela ao qual eu paguei o dote por ela, eu cheguei. O que ela fazia? Ela corria na janela, pegava a lamparina, apagava o fogo, e eles iriam embora. E agora todos que passavam não viam mais a lâmpada acesa. Por quê? Porque a noiva foi embora com seu noivo. Quando Jesus, escute, quando Jesus fala que ele vai, em João capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Os judeus ouviam isso e entendiam um casamento. Ele está falando sobre casamento. Por quê? Porque ele veio à terra, o Pai escolheu esse planeta, o Pai escolheu a cidade de Jerusalém, o Pai escolheu o monte chamado Gólgota. Há 2000 anos atrás, ele enviou o seu filho com dote para poder pagar, para ter uma noiva. O que era o dote? A sua própria vida. E no dia que ele abriu os braços, há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, os cravos na sua mão esquerda, o cravo na sua mão direita, a coroa de espinhos, uma lança, ele diz: Pai, está consumado. Uma lança entra nas suas costelas, a igreja nasce, a noiva nasce. E ele foi, e ele diz: mantenha a lâmpada acesa, vocês são a luz do mundo. Um dia ele vai voltar, e quando ele voltar, ele vai dizer: noiva, cheguei. Escute, nós fomos chamados e gerados para o amor.